fui convidada para vir aqui falar e que vim com muito gosto e desde já agradeço, porque na realidade, se estou dos dois lados, já tive uma endometriose, como se percebe, e ao mesmo tempo vivo do lado dos médicos. E vou, ao longo destes próximos minutos, mostrar-vos algumas das maneiras que na realidade se pode ver esta doença, que são diferentes quando nós vemos só de um lado ou quando vemos dos dois. Como pediatra que sou, não é? No fundo, eu acabo por ter um papel duplo. Sou duplo, triplo, sou mulher, porque também tenho filhos e porque também tive endometriose. Sou pediatra, tomo conta dos filhos dos outros, onde faço uma medicina sobretudo preventiva, porque a medicina da pediatria é uma medicina sobretudo preventiva, em que nós fazemos com que as pessoas não estejam doentes e com que as crianças sejam saudáveis e venham ser uns adultos fantásticos como todos os que aqui estão, e ao mesmo tempo temos um envolvimento com famílias que nos acabam por depositar todos os seus problemas e todas as suas angústias e todas as suas felicidades. E ao longo dos anos fazemos parte dessa família e esses meninos que até começaram por ser dos outros passam também a ser um bocadinho nossos. Ao mesmo tempo destes dois papéis, depois cruza-se nesta vida a doença em si e quando há, que papel é que nós temos perante essa doença? Somos só pacientes, somos médicos também, somos pais também, enfim, vamos ver. E como a nossa vida acaba por ser um romance, um livro, eu resolvi fazer esta abordagem para não ser chata, com alguns poemas de portugueses, porque nós estamos em Portugal, e faço umas pequenas comparações em relação aos períodos que vamos ver. Não vamos demorar muito, eu não vou ler os poemas, quem quiser ler, se acharem que eu passo muito depressa, eu posso passar mais devagar para quem os quiser ler e fazemos então a abordagem do assunto. Ora bem, eu nasci em 1962, no verão, e na realidade já fui a segunda filha de uma fratria de 3. Quando nasci, a minha mãe tinha 20 anos, fui portanto a segunda filha e nasci saudável, em Cascais, sem problemas nenhuns, com um parto um pouco difícil, como as pessoas dizem há 50 anos atrás, mas não houve incidentes de maior. Tive uma infância particularmente feliz e particularmente divertida, porque eu vivia na praia, vivia junto à praia e, portanto, passei toda a minha vida na praia. Aliás, se eu me lembrar da minha vida, lembro-me sempre da praia. Ia de manhã, vinha à noite, não me lembro sequer muito de estudar, lembro-me da praia, sobretudo. Estava sempre gente em casa, portanto, havia mães, havia pais e, portanto, talvez se calhar este padrão de vida me fez ser pediatra. A minha vida foi-se planeando ao longo dos anos, nesta praia e neste sítio onde eu morava, e fui tendo alguns incidentes de vida. Tive asma durante toda a minha vida, o que não me prejudicou em nada, porque os medicamentos que há hoje não são os que havia há 40 anos atrás, mas de qualquer modo a vida corria bem, mas fui menstruada aos 9 anos, como podem imaginar não é fácil para quem ainda gosta de brincar e para quem ainda gosta de ter uma vida de criança, com dismenorreia, que me obrigava inclusive a faltar às coisas que eu gostava, que era não podia ir à praia, não podia ir à ginástica, não podia ir ao desporto, faltava dias à escola. Mas a vida continuou e corria-me bem. Fui fazendo todo o meu percurso académico escolar, fui crescendo, e porque tinha dores muito importantes e porque as coisas não eram fáceis, comecei a fazer uma pílula aos 16 anos. Aos 16 anos comecei a fazer uma pílula por conselho de um médico que achou. Querem que posso passar ou alguém está a ler? Posso passar? Posso. E fui cresci e tirei o curso de medicina, quando fiz o internato de pediatria e nesta altura já vamos em 20 anos, das quais metade da minha vida foi com uma dor na altura do período menstrual. Nesta altura, já com 20 para 30 anos, tenho três abortos espontâneos e sou dirigida, como qualquer cidadão, embora médica, para uma consulta de esterilidade, para uma consulta de genética e para vários exames médicos. Estes exames médicos vão sendo feitos de acordo com o que os colegas prescrevem, porque na realidade, embora sendo médica, já nesta altura pouca interveniência tenho em relação às atitudes dos outros e, portanto,
passo a ser uma paciente que respeita o que os colegas mandam e, portanto, faço o que as pessoas dizem e acabo por viver um bocadinho aqui na pediatria as vivências, desculpem, as vivências do dia-a-dia e das crianças com que eu partilho a vida. Começa então aqui esta minha saga de ser pediatra e de ter um papel de mãe das crianças que não são minhas e automaticamente, a partir do momento em que a pessoa não consegue ter filhos, vai acabar por adotar todos aqueles que tem como parceiros na vida diária. Não sei mesmo também se não terá sido outra das razões que me levou para pediatra, foi também não ter filhos aos 30 e tal anos. Nesta altura tenho uma criança, tenho um nado morto, pronto, engravido pela 4ª vez e tenho um nado morto. Nesta altura estou a trabalhar na unidade de doenças infectocontagiosas da pediatria. Não sei se por doenças infecciosas, se por doenças desconhecida, eu na realidade não tenho esta criança e a minha vida continua sob o ponto de vista profissional e sob o ponto de vista familiar. Fui mãe aos 31 anos e nesta altura começo a ter algumas dificuldades para gerir os meus sentimentos, porque na realidade ao longo destes 7, 8 anos que já tinha feito uma carreira, sobretudo profissional, hospitalar, começo a ter alguma duplicidade em relação às crianças que sigo e à criança ou às crianças que tenho em casa e nesta altura começo a ter aqui uma dificuldade de gerir o meu tempo em relação aos meus e aos outros. Nesta altura também, aos 30 anos, acontece uma coisa que eu resolvi pôr aqui, mas que podia ter omitido, mas que ponho e já vão perceber porquê. Morre a minha mãe, com quem eu tinha vivido sempre perto e que tinha tido crianças cedo e morre aos 50 anos. O diagnóstico da morte, que foi feito uns anos antes da morte, o diagnóstico é tumor do ovário da trompa. Esta mulher toda a vida teve metorragias, menometorragias, dismenorreias importantes com idas a mais de 6, 7, 8 ginecologistas obstetras. E esta mulher morre. Não é fácil e, novamente, nós vamos ter que gerir perdas. E nesta altura, embora as crianças nos apaixonem, eu pedi para não tirarem fotografias destas crianças porque elas não são minhas, são dos pais delas e depois é complicado para não serem na net, está bem? Gerir esta perda e voltar a trabalhar. E quando a gente tem esta perda e esta necessidade de gerir as outras crianças, que se vê que a doença também não existe só em casa e a doença existe também nas crianças que nos acompanham. E como a vida é assim destinada, quando aconteceu todos estes peripécias da minha vida, fui colocada no serviço de hemato-oncologia, ou seja, nas leucémias e nos linfomas. Foi para onde eu fui colocada a seguir a este passo da minha vida. O que também não foi fácil e o meu primeiro doente desta unidade morreu uma semana após eu ter voltado deste período em que tinha estado em casa. E nesta altura a gente pensa, mas afinal, quando estamos em casa, cuidamos dos nossos, quando estamos no hospital, cuidamos dos outros. E então quem está primeiro e quem é que devemos cuidar primeiro e quem são aqueles a que nos dizem respeito primeiro? São todos, são só alguns. Sair de casa para quê? Vir trabalhar porquê? E quem está à frente dos problemas que nós temos. Mas a vida corre e continuamos a trabalhar e o crescer das filhas vai entusiasmando a vida das pessoas. Cresce as filhas, quer as que estão no hospital, quer as que estão em casa. Nos tempos do dia-a-dia, como dizia a doutora Céu há bocado, nós temos que ter uma vida muito a correr, não é? E, portanto, temos que fazer esta vida dupla. Eu aqui ainda fazia mais outra, porque tinha de tomar conta dos filhos dos outros no mesmo dia, e tenho um novo aborto. Nesta altura, começo, por iniciativa minha, a tomar uma pílula, porque achei que devia tomar, pronto. E aqui interfere já um bocadinho do papel do médico, dentro do papel pessoal e da atitude pessoal da terapêutica. Não há, nesta altura, uma grande dificuldade em relação à aderência disto da médica que me segue, porque eu também ia ao médico, embora sendo médica, mas na realidade a médica aconselha-me a que eu não devo tomar uma pílula porque já tenho muita idade e a pílula é para mulheres novas, não é para mulheres que já têm mais de 35 anos.
Nesta altura em que andamos a discutir se eu tomo pílula ou não, mas eu tomo porque me dói a barriga e porque não estou bem e porque tenho que trabalhar, e nesta altura a minha carga, portanto há 10 anos atrás, a minha carga era, tinha a consulta de dermatologia infantil diária com 25 doentes todas as manhãs, tinha 7 urgências no Hospital de Santa Maria por mês, dava aulas de pediatria, tinha consultório à tarde, tinha que pôr as filhas na escola antes das 8 da manhã e tinha dores e tinha que chegar a casa depois também, não é? E nesta altura resolvi começar a tomar a pílula contínua, outra decisão minha, que não foi de acordo com a ginecologista, que até não queria que eu tomasse a pílula. E eu passo a tomar contínua da minha autoria. Nesta altura em que discuto com a ginecologista, entre aspas, coitada da senhora, se sou ou não, se estou ou não bem medicada, eu própria palpo em mim uma massa abdominal, uma massa pélvica, e um pouco preocupada, até porque estava a fazer uma coisa contra a vontade do médico, sendo no fundo médica, vou contar-lhe. Ela acha que podem ser fezes, pede-me para fazer uma ecografia endovaginal, que vem normal, mas eu continuo a achar que a massa abdominal está lá, não é pequena, tem o tamanho de um ovo, e portanto, na realidade, ela tem que me ouvir outra vez, e como diziam há bocado, os ginecologistas são para nos ouvir, a gente vai lá outra vez tornar a falar com ele. Aconselhada novamente a parar a pílula, novamente pela conversa que já não tinha idade, e eu consigo aguentar esta conversa da ginecologista durante 8 anos, em que ela manda-me parar a pílula, em que eu digo que tenho imensas hemorragias e portanto não vou parar, e sempre que paro tenho dores abdominais, infecções urinárias. Nesta fase eu começo a ter um agravamento da minha asma que tinha referido nos primeiros dias e que entretanto tinha passado pelos 9, 10 anos, começo a ter novamente crises de asmas com epistaxis. Epistaxis são hemorragias nasais, e eu, por minha iniciativa, resolvo novamente iniciar a pílula contínua. Faço outros exames recomendados pela ginecologista e vem tudo normal. Portanto, as ecografias, as análises, faço uma biópsia ao colo do útero, faço espreitoscopias todas, enfim, e não encontram nada, e eu continuo a tomar a pílula como médica que sou, que me resolvo medicar. Ora bem, a vida realmente não é fácil nesta altura e a pessoa começa a ter alguma dificuldade, que se referiu já aqui, em relação à vida dos próprios jovens que faltam à escola, que não vão sair com os amigos, que não vão... Começava a ser difícil para mim trabalhar. E mesmo nestas alturas havia dias em que eu já tinha que faltar ao hospital, o que era uma coisa complicada quando nós temos padrões de respeitar as nossas normas e os nossos compromissos, é evidente. Não me passaria pela cabeça que estava doente e, portanto, faltava o menos possível e encarava isto como sendo um azar da vida. Ora bem, continua só a saga e um dia eu acho que realmente eu tenho que ter qualquer coisa e troco o papel outra vez. Então troco o papel outra vez e vou eu decidir que exames é que eu vou fazer. E depois de ter feito novos exames, porque eu fazia praticamente ecos e tacos todos os anos, eu resolvo ser eu a decidir e a orientar o meu estudo clínico. E vou ter com um colega de radiologia que eu conheço e peço-lhe para me fazer um exame abdominal, dizendo os sintomas que tenho, e venho de lá, nesse dia, arrependida de lá ter ido, porque ela diz-me que eu tenho um tumor da bexiga. Nesse dia do tumor da bexiga é evidente que a vida cai e as pessoas ficam com a noção que, na realidade, afinal, se eu tenho esta massa que palpo há 8 anos, como pessoa que sou e como médica que fui, não tomei atitudes, se calhar devia ter tomado, e vou ao caminho, vou à vida, porque é o que nós temos que fazer. Nesta altura intervém outro papel na nossa vida, que é uma criança que me diz assim de manhã, quando eu faltei ao consultório: a Maria João está doente, mas ela é médica. Pronto, aqui temos outra intervenção na nossa vida, porque na realidade, se eu sou médica, não vou estar doente e vou ter que faltar. Não vou, ele precisa de mim, eu não posso faltar porque ele precisa que eu vá trabalhar. E assim continua a nossa vida em relação aos nossos sentimentos. Voltamos à infância, e nesta altura como é que a pessoa se sente? Com ansiedade, com certeza, com alguma... E eu aqui fazia um reparo, eu acho que estas mulheres também são um bocadinho ansiosas porque não têm uma vida fácil, não é? E portanto a ansiedade também acaba por se gerir um pouco das particularidades da vida. Volta
nesta altura sou intervencionada por um clínico do Hospital de Santa Maria a proposta cirúrgica realmente era retirar a bexiga, fazer quimioterapia, fazer radioterapia e enquanto ando nestas andanças com cirurgias que foram 3, descubro nesta fase que quando retiro a parte da bexiga que não tenho um carcinoma da bexiga, mas tenho uma endometriose. Na sequência disto, o exame é anatomopatológico e vem na histologia da cirurgia à bexiga. Nesta altura e durante estes meses em que isto corre, descubro que tenho uma irmã mais velha que tem uma adenomiose, porque como também andava a ser estudada, foi um dia à MAC e fizeram este diagnóstico. Tenho uma prima que é internada nesta mesma altura com uma endometriose profunda e tenho aquela história que vos contei há bocadinho de um carcinoma do ovário que se passou 20 anos antes disto. E tenho uma filha com 17 anos que me falta todos os meses à escola e que fica em casa durante 3 dias e que não só sair à escola, mas fica agarrada à casa de banho como aquela figura que vimos há bocado numa sanita. Entre estas coisas todas, o que é que a gente acaba por concluir? Que ser médico também é uma arte. E é preciso encontrarmos a arte no meio da nossa vida, porque na realidade a vida não se faz só do dia a dia, mas também da sorte que nos calha à porta. E encontro realmente essa arte que me consegue realmente resolver os meus problemas e, como aqui já foi focado e muito bem, todos somos médicos, mas nem todos temos a mesma arte e nem todos temos as mesmas iluminações. E este teatro continua de modo a que a gente perceba que no mesmo papel da mesma pessoa nós podemos inserir várias personagens. O que é que me resta dizer-vos agora? Esta palavra choro é uma palavra que começou logo na primeira abordagem aqui da tarde. A Susana, quando fez aqui a abertura, e muito bem, disse, não vou dizer mais nada porque senão daqui choro, senão daqui um bocadinho choro. As lágrimas vêm-nos aos olhos, com certeza, quando a gente fala em relação às particularidades de uma doença que acaba por nos incomodar e que nós não descobrimos qual era e que até quando a descobrem é uma doença errada. Mas é associada também a outros fatores importantes que aqui falámos ao longo desta tarde, da infertilidade, da não possibilidade de ter filhos, da doença que não tem cura, da morte até, porque nós já a presenciámos aqui nesta pequena história durante 2 vezes, numa criança com uma leucémia e numa mãe com 50 anos, mas também temos que pensar que este choro não é só a razão porque a gente chora, não é só esta a razão porque a gente chora. Quando estou na sala de partos, que também sou chamada às vezes para ir à sala de partos, a primeira coisa que eu quero ouvir é o choro. Aquele choro que me vai dizer, não vou precisar de o reanimar, ele nasceu bem, razão porque fez uma cesariana. E portanto esse choro também é importante. E portanto podemos todos chorar, porque o choro é o sinal de nascer, é o sinal de estar bem. E, portanto não faz mal nenhum chorar, porque chorar é felicidade. E queria terminar só dizendo-vos aqui dizendo aqui mais uma coisa, é que estes slides, estas fotografias que aqui vos mostrei, são, na maioria deles, filhos de mães com endometriose, que eu andei ao longo destes meses a colecionar para vos poder aqui trazer hoje. Muito obrigada.